palavra é o valor do tempo. Eu estou ministrando essa palavra, na verdade, eu transformei ela numa palavra, mas é uma palestra. Eu ministrei essa palestra aqui há alguns meses atrás. Eu já vou para a terceira palestra já a respeito do assunto, porque algumas pessoas têm falado por aí que tempo é dinheiro. Muita gente já ouviu falar isso, que tempo é dinheiro. E hoje eu quero mostrar para vocês que tempo não é dinheiro, tempo é vida. É muito mais do que dinheiro. Se nós entendermos o valor de um dia para a nossa vida, eu tenho certeza que a nossa vida ela vai mudar radicalmente e com certeza para melhor. Um dia que se foi da nossa vida, um dia sem uma organização, sem um planejamento, um dia sem uma direção, um dia que se passa é simplesmente um dia que nós vamos ficar mais velho. E a Bispa Zilda tem falado para nós há muito tempo que essa palavra, esse momento aqui, ele é único. O que ficar para amanhã será outro dia. Nós ficamos um dia mais velho, talvez nós deixamos de fazer algo interessante, nós não oramos, nós não buscamos a Deus, nós não falamos eu te amo, nós não nos programamos para uma segunda-feira, que geralmente é uma segunda-feira maldita para muita gente. Mas eu te digo que a segunda-feira é um dia extraordinário, um dia de reiniciar aquilo que nós não conseguimos implantar na semana passada. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. A Bíblia diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe de uma coisa, queridos? Essa palavra oportunidade, ela é muito interessante e ela é 100% ligada ao tempo. Quem foi que criou o tempo? O tempo foi criado por Deus e foi mensurado por Deus do dia 1º até o 7º dia. Se tem uma pessoa que nos ensinou a ser organizado com o tempo, foi Deus. Deus nunca entregou algo desorganizado e sem um planejamento, sem uma direção para o teu povo. Deus dava todas as coordenadas para que o povo usasse o tempo da melhor maneira possível. O mundo todo está sujeito às regras do tempo e ninguém pode fugir disso. É claro que tem o fuso horário, no Mato Grosso é 1 hora de diferença do horário de Brasília. Se você estiver nos Estados Unidos, é diferença de 2, 3 horas. Se você estiver lá no Japão, a diferença ainda é maior. Mas o tempo, ele é igual para todos. Existem pessoas que perderam muito tempo, jogaram fora oportunidades e não fizeram algo aproveitável dentro do tempo determinado, que é exatamente o que o bispo Jonatas disse. Todos nós, na virada do ano, nós nos planejamos, nós escrevemos os nossos alvos e nós determinamos algumas coisas. Mas a igreja evangélica, a igreja brasileira, ela começa a participar de algumas coisas que outrora não participava. Por exemplo, eu vejo a igreja se interessando, por exemplo, por política, por economia. E por muitas vezes nós temos deixado de entrar e ganhar algumas oportunidades, porque nos falta o conhecimento, e o conhecimento precisa de tempo para você adquirir, precisa de disciplina. Nós estamos entrando em um 2020 maravilhoso, com uma expectativa sensacional. A empresa no qual
eu faço a gestão, ela recebeu investidores agora recentemente de alguns milhões, e os investidores estão descendo e vindo para o Brasil de uma maneira, a certo ponto, descontrolada. Fundos de pensão, dinheiro de todos os lugares do mundo, o mundo inteiro virou os olhos para a nossa nação. Se nós pegarmos o que aconteceu o ano passado e as previsões para esse ano, até então era meio difícil de falar de alguns temas, mas nós precisamos começar a conciliar a palavra de Deus com as coisas que realmente vão nos colocar nos melhores lugares. Eu quero entrar um pouquinho no que o bispo Jonas vai falar, eu não sei o que ele vai falar, mas a igreja brasileira, ela precisa entender e começar a conhecer o que significa um PIB, o que significa uma taxa Selic, porque tudo isso passa para a direção de cada um de nós, para saber se está na hora de comprar, para saber se está na hora de investir, para nós entendermos se está na hora de retroceder, de dar um passo para trás para dar dois para frente. É claro que nós precisamos de orar, nós precisamos de sabedoria de Deus, nós precisamos proclamar a palavra de Deus, mas as pessoas aí fora estão atrás de crentes inteligentes, de cristãos formadores de opinião. Nós precisamos ter a disciplina de começar a ler livros interessantes. Nós precisamos tirar tempo para assistir pelo menos um jornal por dia. Porque você vai tocar nas coisas de Deus, você vai falar de Deus, mas é muito melhor você falar de Deus e ter um entendimento, o discernimento do que realmente para onde o nosso país está indo. Para nós termos esse entendimento, para as pessoas olharem para nós, não simplesmente como crentes, mas como cristãos que têm direção, que têm uma palavra de sabedoria. E esse 2020, queridos, não tem um ano melhor para isso. Nossa economia está bem organizada. A taxa Selic, que é a taxa que organiza e dá direção para os juros, há 5 anos atrás era 16, hoje é 4,5. Eu não sei se vocês viram, hoje eu estava assistindo o Globo Rural, e no intervalo do Globo Rural, eu assisti a propaganda do carnaval. Não sei se vocês viram, aquela morena pelada, ela sumiu. Não sei se vocês perceberam que tem uma família lá, que tem crianças, tem pessoas bem vestidas. Isso já é sinal de um homem que, se ainda não é evangélico de fato e de verdade, tem uma mulher que tem santificado a sua casa lá. É um homem que tem recebido direções, que pela primeira vez na vida, o ano passado, teve um culto evangélico no palácio. O nosso país está mudando e, em consequência disso, vão sair e ter mais oportunidades para nós. Vocês acham que esses investidores, empresários, não estão atrás de cristãos, de homens de Deus? É o que as pessoas mais querem hoje, é homens e mulheres de Deus para tomar conta, para dar direção, para ser cabeça. Mas nós também precisamos entender algumas coisas, queridos. Que esse tempo, ele precisa ser muito valorizado. Nós não podemos simplesmente acordar de um sono de manhã e sem saber para onde que nós iremos. Nós precisamos criar algumas disciplinas de oração, disciplinas de leitura. Internet tem tanta coisa boa, tem tantos cursos fantásticos. Se eu fosse você, e eu vou fazer isso, eu sairia por aí falando para muita gente não perder esse culto de domingo. Porque eu tenho certeza que o homem de Deus aqui, ele está cheio do Espírito Santo, mas também está cheio de conhecimento. Para nós entendermos essa organização do tempo, tem 3 pilares que são fundamentais para a nossa vida. O primeiro, o que é importante. Segundo, o que é prioridade. E o terceiro é consequência dos 2 primeiros que eu falei, que é urgente. Tem muita gente, por que entra ano e sai ano e as coisas não acontecem? Porque vivem trabalhando em cima do urgente. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se nós não estabelecemos hoje, por exemplo, quero citar um exemplo aqui, o bispo Jonas diz que vai reformar o altar,
vai finalizar ali o local ali que está coberto, ele vai fazer as salinhas das crianças, mas eu tenho certeza que ele já preparou a segunda etapa dos 3 primeiros pilares, que é como, quem e quando. Isso chama-se disciplina. Se nós não estabelecermos o como e quem e quando, nós não vamos estabelecer o importante prioridade, nós vamos viver em cima de urgente, e a nossa vida não vai andar. Não vai andar. Essa é a grande verdade. Queridos, se entendermos que até o tempo da alegria tem um tempo, nós cristãos, mais do que ninguém, sabemos que a Bíblia nunca nos prometeu que nós teríamos só tempo de alegria e de bonança para a nossa vida. Nós sabemos que nós teremos problema, nós sabemos que nós teremos dificuldades, nós sabemos que terão os imprevistos, que algumas coisas urgentes, mesmo você estando planejado, você estando extremamente organizado, o urgente ele vai acontecer, o inesperado vai acontecer. Se nós entendermos que até esse tempo da alegria tem um tempo, quando vier o tempo da tristeza, nós passaremos por ela de uma forma mais equilibrada, sabia? Nós precisamos estar preparados. Se eu estou falando para vocês, isso os principais jornais, as principais revistas estão falando que o nosso país está tomando um rumo, e um rumo decente, um rumo da moralidade, o rumo da queda da corrupção, pelo menos sendo combatida. O que nós temos que fazer? Aumentar a nossa oração. Nós precisamos aumentar o tempo de vir na igreja. Nós precisamos de ser mais submissos, porque Deus, Ele precisa de olhar para nós, e a hora que entrar em um empate, na hora que você for participar de alguma coisa e der empate, Deus, Ele desempata. Quem é que me agrada? É Ele, então vai Ele. Quem é que tem chamado a minha atenção? É Ele, então vai Ele. Muita gente me pergunta quantas formações eu tenho. Muita gente me pergunta quantos cursos eu fiz na minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho formação nenhuma. E eu digo para os jovens também, por favor, não façam isso. Eu comecei a trabalhar muito novo. Eu conhecia Jesus com 33 anos de idade. Jesus me tornou o homem mais rico da face da terra, porque eu era o mais pobre. O dia que Jesus entrou na minha vida, o dia que Jesus entrou no meu coração, eu entendi que eu não podia mais viver sem Ele. E um dia um homem desse lugar aqui falou para mim que Deus ia me dar palavras eruditas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Por muitas vezes eu falei em alguns lugares palavras que eu nunca estudei, que eu não conhecia, que eu vim descobrir depois que eu falei. Queridos, se você acha que Deus não quer levantar gente aqui neste lugar, fazer a diferença nesta nação, você acha que as pessoas que estão lá onde você trabalha são melhores do que você? Eu te digo, onde eu trabalho, todos são melhores do que eu, todos os gestores são melhores do que eu. Mas o óleo da unção está aqui, ó. Essa é a diferença. Essa é a diferença do crente que ora e o crente que não ora. Essa é a diferença do crente que dá testemunho e o crente que não dá testemunho. Porque Deus só quer uma coisa, Deus quer o seu comprometimento. Deus quer olhar para você e ver que você é diferente. Porque para Deus te colocar em um lugar de honra, para Deus te colocar em um lugar que você jamais sonhou na sua vida, isso é moleza para Ele. Agora que nós precisamos ser o primeiro a chegar, que nós precisamos dar um bom testemunho, que nós não podemos vender a nossa alma para o diabo, que nós devemos entregar a nossa declaração de imposto de renda sem nem pedir uma declaraçãozinha lá para o dentista, que nós precisamos saber que Deus está olhando para nós, que Deus está visualizando a igreja dele e que Deus tem um chamado para essa igreja. E não é chamado só para vocês serem pastores, estar aqui na frente não, queridos. É chamado para a gente fazer a diferença lá onde nós trabalhamos. A empresa onde nós trabalhamos, você precisa tirar um tempo lá de oração. Precisa tirar um tempo lá para uma célula.
Precisa tirar um dia para você convocar o pessoal e ministrar a palavra de Deus. Como é que nós vamos chamar a atenção de Deus se a gente não se posicionar? O tempo sara as feridas, nos mostrando se estamos amadurecendo ou não. É o tempo que sara as feridas. O que ficou para trás, queridos, já passou. Já ficou velho. Já morreu. Nós precisamos agora olhar para frente, continuar seguindo. Ontem eu assisti um filme com a pastora Sandra, chama Redenção, um filme maravilhoso. Num certo momento lá, o marido da moça queria desistir, e ela pegou o telefone e falou assim: amor, por favor, não volte. Esse chamado é para você, não é para outra pessoa. E se Deus te chamou, Deus vai te honrar. E ele queria ir embora. Por alguns momentos ele achou que Deus tinha esquecido dele. Assim como nós, em alguns momentos da nossa vida, nós achamos que nós somos tão pecadores que Deus esqueceu de mim e de você. Isso é um ledo engano, queridos. O mais interessante, sabe o que é? É que os nossos pecados, eles foram lá para aquela cruz, que Jesus já te perdoou, que todo o mal que eu fiz e que você fez, Jesus já nos perdoou. Tem muita gente que acha que não merece. Ainda não cheguei lá porque eu não mereço, porque eu sou mau, porque eu sou ruim. Ninguém é mau e ninguém é ruim, queridos. Quem é mau e quem é ruim é o diabo. Eu já falei isso algumas vezes, e eu amo falar sobre isso, né? Que eu e a minha esposa, nós morávamos no fundo de uma chácara, e a Priscila já tinha nascido, a nossa filha. E às vezes alguém podia falar de jeito assim: mas esse foi um tempo difícil. Não, foi um tempo maravilhoso. Nós tínhamos uma coberta, e ali a gente cobria, a Priscila ficava no meio dos dois sofazinhos, e o vento entrava e vinha nas minhas costas. E 3 quilômetros para pegar um ônibus, 3 quilômetros para voltar. Pegava resto de comida em restaurante para levar para o cachorro, que eu não tinha dinheiro para comprar ração. Pastora Sandra lavava roupa na bacia. E no final do dia, panchada comigo. A gente capinava. A gente se divertia. Era um tempo difícil. Tempo sem dinheiro. Quantas vezes eu virei noite, às vezes saindo lágrimas nos meus olhos, porque eu achava que esse tempo não ia passar. Eu achava que Deus estava tão longe, mas Deus estava me preparando. Deus estava nos preparando. Nós fizemos 30 anos de casado, dia 15 de dezembro, de muitas lutas, de muita dificuldade, mas nós fizemos um balanço. O balanço foi extremamente positivo. Passamos algumas dificuldades no meio do caminho, uma muito difícil, que foi o ano passado, que foi a morte do meu genro. Até assimilar tudo isso, mas a palavra vinha suavemente no meu coração: há um tempo para tudo, Deus tem um plano e um propósito, Deus sabe de todas as coisas. E está lá, nós estamos rompendo, estamos firmes. Teve um amigo meu da empresa, falou assim para mim: tira um tempo, você precisa descansar, você precisa sair um pouco, porque está muito duro para você. Eu falei para ele: qual é o exemplo que eu vou dar para minha filha? Isso na sexta-feira da morte do meu genro. Ele falou para mim: não, você tira uns dias, não volta não, vai cuidar da sua família. A melhor maneira de cuidar da minha filha, da minha família, é seguir em frente, é trabalhando, é dando exemplo, é não chegando atrasado, é cumprindo os compromissos, é sendo fiel a Deus. Em hora nenhuma eu coloquei culpa em Deus da minha vida, porque Deus, Ele tem uma situação de consertar as coisas na nossa vida, de não estragar. E a vida continua. E a valorização do tempo, ela precisa permanecer sempre. Existem pessoas que saem ano, entra ano, e não fazem nada, e não conquistam nada. Sabe por quê, queridos?
porque nós precisamos dar qualidade ao nosso tempo. Eu quero repetir o que eu falei no início: o tempo é vida. Tempo é vida. O tempo passa, o dia passa, a nossa vida passa e, consequentemente, as oportunidades vão. Se nós fizermos projetos para esse ano, vamos organizar esses projetos, vamos colocar data, vamos colocar as pessoas que vão nesse projeto conosco, o como, quem, quando. Vamos pegar isso e vamos morder isso todos os dias. Vamos trazer vida para isso, vamos acompanhar, vamos fazer um balanço, se tiver necessidade, volta, começa novamente. Mas se nós colocarmos, como o bispo Jonatas disse aqui agora há pouco, um relatório triste, 95% dos projetos são esquecidos durante o tempo. Sabe aquela Bíblia falada que se renovou esse ano? 2 meses depois, eu nunca vi tanto saiu e saiu. Esse ano você pode olhar lá que já tem saiu, mal começou, já saiu. Se nós não tirarmos o tempo para ouvir a palavra de Deus, que já foi uma grande oportunidade, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade em ler, mas têm dificuldade de ouvir. Qual o tempo que você vai tirar? Eu levo 40 minutos, 35 a 40 minutos para chegar na empresa. Eu ouço uma palavra daquela. Se o trânsito estiver muito carregado, 2. Na volta, mais 2. Agora eu vou ligar o rádio, às vezes eu vou ouvir o que? Não, tire um tempo, valorize o seu tempo. Se o tempo de ir até a empresa, você quer um tempo melhor do que esse, do que o tempo que você sai para trabalhar, de ouvir a palavra de Deus, tirar um tempo para Deus, para profetizar sobre o seu trabalho, profetizar sobre o seu ano, de dar vida aos seus sonhos. Mas precisa colocar data, nós precisamos organizar. Tem muita gente esperando milagres. E olha o que Deus está falando para nós, queridos. Você já teve muitos milagres. Agora está na hora de ir à luta. E Ele continua dizendo para nós: você vai lutar e eu vou lhe dar forças. Quantas vezes nós chegamos para nós ou para Deus e falamos assim: está me faltando forças, eu estou fraco. Eu acredito em depressão, queridos. A igreja demorou muito tempo para reconhecer e entender que a depressão está aí. Ela existe. E talvez esse seja o mal do século. Tem uma pessoa muito ligada a mim, há um tempo atrás, entrou numa dificuldade financeira terrível e se prostrou, não dava conta nem de levantar da cama. E entrou aquele desespero, a situação financeira cada dia pior. E aí eu fui orar e pedi uma direção para Deus, até mesmo pedindo a Deus para que Deus levantasse essa pessoa. Era uma pessoa muito querida. E sabe o que Deus disse a mim, queridos? Eu achei tão interessante. Porque tem uma hora que é orar. Nós precisamos orar sempre. Mas tem hora que é agir. E eu entrei dentro daquela casa. E entrei no quarto. Ele estava lá quase que desmaiado. Eu falei: e aí? Ele: vamos, rapaz. Onde? Sabe, é um negócio tão terrível, tão difícil. É quase que chorar sem sair lágrima. E eu peguei aquele rapaz, tirei ele da cama, no colo, liguei o chuveiro, dei banho nele e falei para ele: quais os bancos que você está devendo? Quais os bancos você tem que acertar? Esse, vamos lá, eu vou com você.
E eu passei quase 3 dias com ele. Nós fomos em todos os bancos, conversamos com todas as pessoas que nós precisávamos conversar. Queridos, acabou. Graças a Deus ele está bem. A situação financeira dele foi restituída. Mas Bispione, era só orar? Não é só orar. Obrigado. Nós temos orado, nós temos falado com Deus. Mas como eu disse aqui agora, você vai lutar e eu vou te dar forças. Essa seja uma palavra de Deus para a nossa vida, para esse ano de 2020. Eu vou lutar, eu não vou desistir. Dessa vez eu vou pegar para valer. Dessa vez eu vou me organizar, eu vou me planejar. Eu vou fazer a coisa certa. Nós temos um líder aqui que sabe tudo sobre isso. Eu não sei se ele vai ter tempo para todo mundo, mas domingo ele vai poder explanar algumas coisas para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ouviram o relatório dele recentemente. Essa é uma igreja hoje que ela tem brilhado os olhos de Deus, em todos os sentidos, fazendo a coisa certa. Eu não quero falar que no passado não era assim, muito pelo contrário, eu não conhecia o passado. O que eu estou falando hoje é modelo de oração, é torre, é planejamento, é gestão, é organização, é honestidade, é compromisso. A vida é assim, não tem como ser diferente. Até que José se tornou o governador do Egito, ele passou por muitas coisas na vida dele, mas ele nunca deixou de orar e nem de agir. Tem muita gente que usa José como um símbolo de crescimento, né, que deu a volta por cima, mas é como uma pessoa me disse uma vez, falou assim, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser igual o Ronaldo Fenômeno. Eu disse para ele, você quer passar por a cirurgia e o tempo de recuperação, sentir as dores que ele sentiu? Muitas vezes nós queremos a glória, nós queremos chegar lá no topo, nós queremos receber grandes vitórias, mas para chegar em grandes vitórias nós precisamos passar por grandes lutas, não tem como. Não dá para a gente ficar olhando para Deus e olhando para a palavra e achar que isso aqui é mamão com açúcar, não é. Mas eu te digo uma coisa e te afirmo com toda a minha força e todo o meu entendimento. Se você começar a orar e começar a dar valor ao seu tempo, se você começar a brilhar os olhos naquilo que Deus te deu, mesmo que seja pequeno, mas começar a fazer a diferença, o resto é com Deus. Deus vai te colocar em um lugar, queridos, que você nunca sonhou na sua vida. Deixa eu te dizer, há um tempo atrás estava eu e a pastora Sandra dividindo um ovo. Eu nunca roubei na minha vida, nunca fui desonesto. Eu nunca enganei o fisco, nem imposto, eu nunca fiz coisa desonesta na minha vida. E tem 20 anos que eu tirei a mentira da minha boca. Você sabia que tem crente que ainda insiste em mentir? Tem crente que fala assim, eu sou vendedor, eu tenho a mentirinha do gasto, filho do diabo. Eu não deixo. Eu tenho 180 vendedores, que nós fazemos a gestão deles. Se eu pegar um mentindo, eu chamo para o discipulado. Não precisa. Eu não precisei de mentir para estar onde eu estou. Eu não precisei de mentir para estar aqui ministrando a palavra. Eu não precisei de mentir para ficar 30 anos casado. Você vai vencer e comer do trabalho das suas mãos. Salmo 128. Dá ali o resumão ali de uma família abençoada. Mas ele fala que você comerá do fruto do trabalho das suas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. Uma vez que só temos uma única vida para viver, o que nós devemos fazer? Primeira coisa, seja intenso nesse tempo. Dê valor à sua vida.
Dê valor aos momentos que Deus tem te oferecido. Sabia que nós vamos prestar conta a Deus do que nós fizemos com a nossa vida? Todos nós. Nós vamos chegar lá e vai falar assim: fulano, o que você fez com a sua vida? Faz um relatório aí para mim. Nós vamos prestar conta, porque a vida é algo muito precioso. Se o tempo é de Deus e a vida é algo precioso, o que nós temos que fazer com ela? Amanhã, todos nós já temos projetado e planejado o dia de amanhã, como que vai ser? Qual será o meu tempo de oração? Como que será o meu dia? Se eu tenho compromissos comerciais, se eu tenho compromissos administrativos, operacionais, compromissos de família, como, quem, quando, qual horário? Estabelece isso, começa a se organizar, colocar no papel. Segundo, sirva a Deus nesse tempo. Queridos, nós somos muito preciosos para Deus. Foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele que olhou para você lá do mais alto sublime trono e apontou o dedo para você, foi Ele que te escolheu. Você imagina se Deus é o Todo-Poderoso, se Ele não tem projetos incríveis para mim e para você? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca falei aqui, vou falar pela primeira vez. Quando o bispo Jonas chegou aqui, o dia que ele recebeu a igreja do apóstolo Sinomar, eu disse a ele, eu falei assim: se você estiver entrando em uma guerra, eu quero me alistar. Falei para ele aqui, eu me alisto nessa guerra. O tempo é agora. Amanhã, você não vai levantar só para trabalhar, não. O que vai agradar o coração de Deus não é o seu trabalho, é o que você vai fazer para Deus, e Deus vai multiplicar o seu trabalho, sabia disso? O que você doar para Deus, Ele vai multiplicar na sua vida. Quantas pessoas têm se separado dentro da empresa, na escola? Vem cá, meu filho, vamos conversar aqui, vamos falar um pouquinho do amor de Deus. Deixa eu fazer uma oração na hora da reunião. Seja ousado. Seja ousado, mas seja sábio. Levante a mão, chame a atenção para Deus, peça para orar, faça alguma coisa, porque você não foi chamado para vir para cá, sentar nesse banco, trabalhar e ganhar dinheiro. Nós estamos falando de vida eterna, de projetos celestiais, projetos grandiosos de Deus. Você sabia que tem gente aí no mundo, na vida secular, que dá mais valor ao tempo do que a gente? Isso não pode acontecer. O terceiro, responda a Deus nesse tempo. Se Deus está falando com você, comigo hoje, é hoje que nós precisamos sair daqui e tomar uma decisão do que eu vou fazer na minha vida. Eu vou me envolver no ministério, eu vou criar uma célula no trabalho, na escola, seja lá onde for. Eu vou começar a fazer visita aos meus familiares que não conhecem Jesus, para fazer uma reunião de oração. Comece a fazer compromissos celestiais em primeiro lugar. Mas coloque uma organização, uma determinação, e seja exemplo no lugar onde você trabalha, ou no lugar que você está estabelecido, que as coisas vão acontecer. O quarto, busque a Deus nesse tempo. É agora. Nós precisamos sair daqui decidida a mudar a nossa vida como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. Esse é o chamado de Deus. Deus já está dando uma direção no país. Imagina um país que está crescendo, um país que tem investidores chegando, um país que está tudo programado para as coisas acontecerem. Se nós estivermos preparados, se nós estivermos posicionados, como é que as coisas não vão acontecer? É eu e você que vamos assumir os melhores lugares. Acredite nisso, mas se levante, se posicione, é agora. Amém ou não? E enterre o passado, queridos. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Hoje Deus está falando, esquece. Se lá atrás não deu certo, começa de novo.
Se você errou, peça perdão e começa de novo. Eu já errei quantas vezes? Eu já errei com a minha esposa, eu já errei com os meus filhos. Eu já errei com a igreja, já errei comigo mesmo. Mas se nós não tivermos esse entendimento que Deus já nos perdoou, que Jesus foi lá para a cruz, que Ele quer nos dar uma oportunidade, que 2020 é o ano da oportunidade, é o ano da honra, mas é o ano da oportunidade. Essa é a nossa hora, é a hora da igreja aparecer, da igreja consolidar na vida empresarial também, na vida secular também, mas sempre nos posicionando como homem de Deus. Joel está ali, quantos anos? 30 anos trabalhando e dando exemplo numa empresa. Um dia eu ouvi um testemunho desse homem que eu falei, meu Deus do céu, vai sobrar pouco galardão lá no céu, viu? Às vezes nós precisamos começar a encostar em algumas pessoas que estão há muito tempo e começar a ouvir, a entender. Por que que uma pessoa é tão próspera? Por que que é bem sucedida? Por que que a vida dá certo? Por que que as coisas acontecem? Existem algumas situações que abriram mão, fugiram do pecado, abriram mão das facilidades, decidiram não pegar atalhos. Uma pergunta que todos nós precisamos fazer, queridos. Se você soubesse que o seu tempo fosse acabar amanhã, o que você faria com o seu tempo hoje? Pastor Carlos, tinha que ser você, né? Falando, eu não, isso aqui é só... Amanhã é meu último dia, está amarrado em nome de Jesus. Nem gosto que o senhor morre. Está vendo? Vai começar a trabalhar meia-noite, me ajuda aí. Mas é uma pergunta que nós precisamos fazer. Se a minha vida fosse acabar amanhã, o que eu faria hoje? Que você volte para sua casa com essa pergunta e procure a resposta dela. A Bíblia muitas vezes, eu já estou falando de morte, mas já está amarrado. A Bíblia ela fala que às vezes é melhor você estar num velório do que numa festa. Quando eu vou ministrar num velório, eu encosto a mão ali no morto ali, e ponho a mão nele ali, e eu vejo muita gente falando assim, me perdoa, eu te amo, oh, mas eu podia ter ido na sua casa, mas eu podia ter ido lá e te dado o último banhozinho, podia ter te dado um abraço, podia ter falado, eu te amo. Só que o tempo se foi. Essa pessoa aqui, o que aquecia ela, o que dava vida, sentimento, emoções, intelecto, o que fazia com que a alma dela se aquecesse, voltou para Deus. E às vezes, queridos, nós deixamos o remorso, nem arrependimento é, o remorso toma conta de algo que nós deixamos com que o tempo nos sucumbisse. Mas, se amanhã fosse o último dia, o que você faria? Eu iria lá no meu avô, que eu preciso de falar com ele 10 vezes, porque ele está ficando surdo, eu estou irritado com ele. E daria um abraço no meu avô, porque meu avô foi muito importante para mim. Foi um cara bacana, me ajudou demais. E hoje eu estou sem paciência com meu avô. Ou eu iria ali começar um curso que eu deveria ter feito há muito tempo e estou protelando isso. O que você faria? Eu estou falando de tempo, queridos. O tempo não volta atrás. Um dia que se foi é um dia mais velho e nada mais. Se você não plantou nada nesse dia, é um dia que ficou esquecido, morto. E para colher tem que plantar. Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher.
E há tempo de falar e há tempo de calar também. Nós somos movidos pelo tempo. Se nós não valorizarmos esse bendito tempo, se nós não dermos uma direção e uma organização para esse tempo, nós vamos nos perder e daqui a pouco nós vamos achar que o tempo se passou e você nem viu. Eu gosto muito de perguntar para uma pessoa que já tem ali uns 90 anos, e eu pergunto para ele assim: você se lembra quando você tinha 18 anos? A resposta é a mesma, experimenta. Parece que foi ontem. Passa muito rápido. Se não valorizarmos o nosso tempo, querido, a nossa história será uma história passada por uma borracha. Eu já estou partindo para os finalmente. Eu quero dar algumas dicas aqui para a gente aproveitar melhor esse tempo. A primeira coisa, queridos, é se planejar. Se planeje. Escreva tudo o que você quer e quer fazer. Mas não escreva nada que não seja factível. Escreva, coloque metas que você possa alcançar. Segunda coisa, defina as prioridades. O que é prioridade? Prioridade é muito diferente de importante. O que é importante? Vir à igreja. Mas o que é prioridade? É o meu relacionamento com Deus. Então nós precisamos separar muito o que é prioridade do que é importante. Se nós estivermos planejados e separarmos prioridade do que é importante, pode vir o tanto de urgente que tiver, porque você vai ter tempo para atender as coisas urgentes. Terceiro, inclua seu cônjuge em suas decisões, ou machão, né? Que ele fala assim: quem manda lá em casa sou eu que resolvo, eu que decido, né? Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que eu tomei decisões sem falar com a minha esposa, deu ruim. A minha esposa é a minha parte sensível. E isso eu estou falando para a esposa também. Tem muitas mulheres independentes hoje que têm bons salários, mas estão entendendo tudo errado. O dinheiro não é seu, o dinheiro é nosso, guarda o nosso. Porque você só vai conversar com alguém no qual seja nosso. Se o dinheiro é meu e o dinheiro é seu, nunca vai ser nosso na vida e nós não vamos ter comunicação. Tem muita gente que acha engraçado, né? Mas a diretora financeira lá em casa é a pastora Sandra. Ela colocar dinheiro na minha carteira, eu tenho que pedir para ela. Porque ela é melhor nessa área do que eu. Ela faz uma gestão muito melhor do que a minha. Porque eu sou homem, é eu que tenho que fazer, eu. Não, o dinheiro vai para a nossa conta, porque é o nosso dinheiro, e ela é a pessoa que cuida melhor do nosso dinheiro. Então divida com o cônjuge, não faça nada sem dividir, conversar, trocar ideias, saber se é o tempo, fazer uma oração. Quero comprar uma geladeira nova, ore, Deus, é hora, é tempo. Dá para esperar um pouco. Lembra das prioridades? É prioridade comprar uma geladeira nova agora? Não é importante, então não é prioridade, não compra, é importante, dá para esperar. Então aqui nós começamos a entender, queridos, primeiro Deus, e depois nós começamos a dividir importante, prioridade e urgente. Nós começamos a engrenar dentro da Bíblia. A Bíblia, se você pegar a história dos grandes homens de Deus, inclusive de Jesus Cristo, toda ela foi pautada por oração, planejamento, e estabelecia o que é importante, o que é prioridade, e tinha os milagres no meio do caminho, os doentes que eram os urgentes que Deus tratava. Aprenda a delegar e a dizer não. Como é difícil dizer não, meu Deus. Quantas pessoas têm dificuldade em dizer não? Tem criança aí que está dominando o pai com 10 anos de idade. Um dia meu filho chegou para mim e falou: pai, deixa eu fazer não. Mas por que não? Porque ontem eu falei um punhado de sim, hoje eu quero falar não. Nós precisamos saber falar não.
não ao pecado, não às compras precipitadas, não a sair de um emprego para ir para outro por conta de um pedacinho a mais de salário. Tem muita gente que está trabalhando em um lugar, está pensando em trabalhar outro, está olhando, mandando currículo o dia inteiro. Deixa eu te falar um negócio, Deus te plantou naquele lugar, foi para crescer, para fazer a diferença. Se tem alguém aqui que está pensando nisso, é com você mesmo. Fique lá onde você está, faça a diferença, vá estudar, seja comprometido, seja diferente, que se o seu patrão não te ver, Deus vai ver. E aí Deus vai pegar a cabecinha dele de noite e falar assim: olha que gracinha que menino lá, ó. E vai acontecer. Coloque Deus em primeiro lugar, queridos. E aqui para finalizar, se a gente pegar 2 homens da Bíblia, muito conhecidos. Um foi Daniel. Daniel dispensou as iguarias do rei. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel se sujeitou a entrar em uma cova dos leões. Daniel aproveitou bem o seu tempo e foi honrado. Teve outro homem chamado Sansão. Sansão preferiu o mundo, se dobrou a uma mulher, as vaidades, contou o que nunca podia contar para um ímpio. E às vezes os nossos sonhos têm sido dilacerados, sabe por quê? Nós temos dividido muita coisa com gente que não sabe nada de Deus. Sansão preferiu o mundo, e a única coisa que Sansão conseguiu ao se arrepender, sabe o que foi? Uma morte digna, porque o tempo dele fazer a diferença havia passado. Sabe a pergunta que Deus nos faz hoje? E você? Hoje nós temos a oportunidade de chegar para Deus e falar: Deus, me dá uma nova oportunidade. Me coloque em um novo tempo. Vamos ficar de pé. Não basta chegar para Deus e falar: Deus, muda a minha história, muda a minha vida. O certo é: eu vou mudar a minha vida e a minha história por Ti, Jesus. Nós estamos procurando demais a Jesus, procurando demais a Deus por coisas. Na verdade, Deus está enxergando aqui um monte de coração. Onde é que está o meu e o seu coração? Qual foi a última vez que nós agradecemos a Deus por pequenas coisas? Nós temos transformado o nosso tempo em uma tragédia, socorrendo, atrasado. Já não se senta mais com a família para almoçar, para fazer um lanche, porque eu estou com pressa. Essas coisas não são de Deus. As coisas de Deus, queridos, elas nascem primeiro lá no coração dele. E nós precisamos atrair o coração de Deus, porque nós somos um povo escolhido. Tem hora que é muito difícil da gente entender isso, que nós fomos escolhidos. Quando nós vamos para a Bíblia, você vê lá Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel. Esses meninos foram separados. O rei viu algo diferente na vida deles. Eles eram diferentes. No meio de um monte de jovens, eles não foram confundidos com os demais. Já existia algo diferente neles. E você é diferente. Você é diferente. Nós somos diferentes. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo desceu? Para que nós recebemos poder? Para testemunharmos, para sermos testemunhas.
Ninguém aqui foi chamado para viver na miséria. Ninguém aqui foi chamado aqui para ficar desempregado, para estar sob julgo de agiota. O que nós precisamos fazer é alinhar o nosso tempo com a vontade de Deus. Começar a organizar a nossa vida, a nossa agenda, nosso tempo de oração. Porque Deus vai mudar a história de todos nós. Eu disse uma coisa para Deus a semana passada. E é algo que precisa ter coragem de dizer. Mas eu disse: falei, Deus, não me deixe ser arrogante e nem soberbo. E continuei dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor ver e entender que se eu for para um degrau ainda mais alto e eu me esquecer do Senhor, o Senhor não deixe que eu chegue até lá. A minha família é o que eu tenho de mais precioso nesse mundo, depois de Deus. Eu preciso dar exemplo para os meus filhos. Eu preciso dar exemplo para as pessoas que me seguem e que me ouvem. Como eu disse, eu já errei muito. E talvez eu ainda vá errar em algumas situações. Mas eu sei onde é o caminho da cruz. E se você entendeu essa palavra hoje, e se você quer realmente organizar a sua vida, alinhar a sua vida, o seu tempo a Deus, vem aqui, vem aqui na frente. Você vai pedir ao Espírito Santo para te ajudar. Porque graças a Deus nós temos o Espírito Santo, nosso consolador, nosso ajudador. Eu já tive a idade desse menino aqui, cheio de sonhos, cheio de vontades, mas também cheio de medos. Como foi bom eu entregar a minha vida a Jesus. Como foi bom deixar Deus entrar dentro da minha casa, entrar na minha vida. Coisa mais linda do mundo. Olha o tanto de jovem vindo aqui. O que Deus tem preparado para vocês, queridos. Sai do seu entendimento. Não deixa o diabo falar para você que é difícil, que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim, claro que você vai. Você só precisa alinhar o seu tempo à vontade de Deus. Deus, esses dias, queridos, Deus quer levantar a igreja. E o mais sobrenatural de tudo, levantar a igreja fora da igreja. As oportunidades que nós teremos de liderar, de sermos líderes, gestores, diretores, presidentes. Tirar aquela cara de crente cansado, muitas vezes de derrotado. Deus tem aguardado para nós palácios, mas Deus quer homens e mulheres que não se rendem às iguarias do rei. Nós estamos vivendo em um tempo difícil, queridos. Um tempo no qual só o Espírito Santo vai poder mudar a sorte daqueles que alinharem o seu tempo à vontade de Deus. Senhor,